Irmãos, abramos nossas Bíblias em Mateus capítulo 6, versículos 22 e 23. Mateus capítulo 6, versículos 22 e 23. Irmãos, nós estamos numa sequência de exposições do Sermão do Monte. Nos últimos 2 domingos, não houve, porque eu não estava em um, pastor Tiago, da Igreja Betel de Vargem Grande, quem pregou, e no anterior foi seminarista Eliezer, que pregou um texto que a gente chama de avulso, ou seja, não está na sequência que nós temos refletido com a igreja. Agora retomaremos o assunto do Sermão do Monte, portanto hoje versículos 22 e 23, e em seguida nós trataremos os versículos adiante, até concluirmos o capítulo 7, todo que caracteriza, que estabelece o final do que nós chamamos de Sermão do Monte, Sermão da Montanha, onde Jesus instrui aos seus discípulos. Nós aprendemos isso aqui, algumas vezes foi mencionado por mim e pelo Eliezer, que Jesus, ele traz uma figura tal como Moisés recebeu as tábuas da lei. Jesus agora transmite a palavra de Deus como perfeito cumpridor da lei àquele povo. E nós temos aqui temas diversos, a nossa fé, ao discipulado, e vamos refletir sobre isso nessa noite, nesse contraste muito característico e recorrente na Escritura, que é luz e trevas. Pois bem, leiamos, irmãos. São os olhos a lâmpada do corpo? Melhor, eu li em forma de pergunta, mas aqui é uma afirmação. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Oremos mais uma vez. Senhor, é a tua santa e bendita palavra. Nós somos sujeitos a ela. Nós sabemos que os diversos momentos que houve e ainda haverá neste culto, tua palavra tem a primazia. É o Senhor quem fala, é o Senhor quem recomenda, é o Senhor quem estabelece, é o Senhor quem instrui. Mas nós confessamos que temos uma incapacidade de entender se o teu Espírito não abrir os nossos corações. Os nossos ouvidos estarão agravados para que não ouçamos o que tens a nos comunicar. Portanto, ó Deus, fales conosco mais uma vez por misericórdia. E que o teu Espírito, apesar de um instrumento falho, comunique ao teu povo como bem lhe aprouver. Porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para todo sempre. Amém. Quando nós lemos esse texto, finalizando uma parte em que Jesus fala sobre tesouros nos céus, e agora ele tratará sobre 2 senhores e a respeito do anseio pela vida, parece que fica um tanto quanto desconexo, porque está falando de olhos, no meio de tantos assuntos diversos, mas em nenhum sentido há desconexão. O nosso perfeito Senhor, em toda sabedoria, instrui, recomenda, fala acerca de um assunto muito pertinente. Alguém diz, estudiosos, que na tradição rabínica, aquela tradição oral, havia um entendimento de que de fato o olho poderia absorver algum tipo de coisa positiva ou negativa. Jesus pega aquilo que eles criam como tradição e estabelece o princípio da verdade de Deus e realinha aquilo que de fato é o ensino preciso e perfeito. Veja, a Escritura vai enfatizar a nós muitas vezes acerca dos olhos. E se agora o Senhor acabara de tratar a respeito da avareza, do desejo que nós temos de recurso, de dinheiro, de ouro e prata, da inclinação tão plausível de muitas almas humanas em dizer, olha, é ali que eu tenho segurança, é nisto que repousa a minha confiança, da sutileza que temos em se inclinar a adorar a criatura ao invés do Criador. Perceba que os olhos deveriam ser uma fonte em que nós tivéssemos muito esmero em guardá-lo. O pecado, narrado em Gênesis, vai dizer que a mulher, olhando para o fruto, vendo aos seus olhos que era boa para se comer, desejou. O pecado começou
por um desejo que a mulher observou, olhou. Como caiu o grande rei Davi? Pelos olhos, pela cobiça, pela percepção, naquilo que ele projetou olhando e desejou, então caiu em pecado. Talvez uma sentença muito dura e séria. E o próprio Senhor Jesus lembra-nos, dizendo: lembrai-vos da mulher de Ló. O Senhor tratara com eles dizendo: eu irei destruir Sodoma e Gomorra. O juízo virá. E nós conhecemos a história que Abraão intercede pelo parente seu. E Deus, por misericórdia, poupa aquela família, mas Ele dá uma ordem: não olhe para trás. Porque o olhar para trás simboliza uma confiança, um desejo naquilo que Deus está destruindo. Um anseio pelo que fica, e não um olhar para adiante. E aquela mulher olha para trás e se transforma em uma estátua de sal, por causa dos seus olhos. Tiago vai dizer a nós que ninguém que seja tentado diga: por Deus sou tentado. Nós somos tentados pela própria concupiscência, pelo desejar, e muitas vezes o nosso desejo passa pelos nossos olhos. Há uma igreja lá em Apocalipse, que nós conhecemos como a igreja em Laodiceia. É uma igreja que recebe a censura mais dura de Jesus, sobre sua conduta, sobre a sua postura. E dentre algumas coisas que o Senhor fala com ela, o Senhor diz: aconselho-te que compre colírio para os teus olhos, para que vejas. É um simbolismo espiritual dizendo: Senhor, tira dos nossos olhos as escamas, para que a gente veja, para que a gente contemple. Uma canção que em meio cristão a gente há alguns anos cantou, dizia: abra os olhos do meu coração. Embora tenha uma certa analogia mais emocional, nós precisamos orar para termos bons olhos. O Senhor nos ensina algumas coisas aqui, e a primeira delas está na primeira frase: são os olhos a lâmpada do corpo. Talvez alguma versão dos irmãos pode usar a expressão candeia, que é a mesma coisa, é uma lâmpada. Mas o Senhor, será que está querendo dizer que os olhos têm luz em si mesmo? Que os olhos têm este poder de iluminar? Talvez a comparação mais adequada fosse que Jesus está comparando, assim como uma lâmpada que ilumina uma sala, os olhos representam uma janela que traz luz à escuridão. O Senhor está dizendo: muito cuidado com os seus olhos, porque eles são a porta de entrada para sabermos se na sua alma, se na sua vida, se no seu corpo haverá luz ou trevas. Se de fato aquilo que você lida no olhar implicará em como está o seu coração. Então os nossos olhos devem ser tratados à luz da palavra de Deus como uma janela de entrada para a nossa vida. Alguns autores consideram este texto, uma vez que Jesus fala aos seus discípulos, como um texto que trata da doutrina da santificação. Como nós temos lidado com a nossa vida diante de Deus. Então a primeira coisa que aprendemos com Jesus: os nossos olhos são a porta de entrada, a janela de entrada para a luz da nossa vida. Se nós fixarmos nas trevas, o que haverá em nós? Trevas. Se fixarmos na luz, o que será da nossa vida? Luz. E quando Jesus fala para aquele povo, naquela época, que os olhos são a candeia do corpo, eles entendem muito bem. Eles sabem o que significa uma lamparina, uma candeia, uma lâmpada em uma época em que não havia o que nós temos hoje de condição de iluminação. Mas agora o Senhor continua dizendo, e Ele traz aqui duas sentenças. E a primeira delas é uma sentença positiva. Ele diz: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. O olho bom aqui pode ser traduzido literalmente no grego como um olho saudável. Significa um olhar claro, singelo, generoso. Um olho bom é aquele que vê as coisas de acordo com os valores de Deus, focado na vontade de Deus, na pureza. Perceba, irmãos amados, que quando muita gente olhou para as pessoas com um olhar altivo, de desprezo, de separação, de condenação, como o nosso Salvador olhou? Com um olhar de misericórdia, com um olhar de graça, com um olhar de restauração. A gente olha para estas famílias aqui, e eu brincava com o Eduardo de fato,
A gente conheceu o Eduardo, não sei se vocês sabem, com dread na cabeça. Desculpa, Eduardo, usar você como exemplo. Se olha para esses meninos com algum olhar, Jesus sabe o que eles serão nas mãos dele. Porque Deus vê o que nós não vemos. Um bom exemplo é Samuel na casa de Davi. Esse aqui é um homem bom para a batalha, eu vou ungir rei. Deus fala, não é ele ainda. Então tem um próximo, e o próximo vem. E é melhor ainda, ele diz, é esse agora. Agora é esse que eu vou ungir rei de Israel. O Senhor diz, não, Samuel. E aí há uma explicação do Senhor àquele profeta. Eu não vejo como vê o homem. O homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. Olha, os bons é na verdade atentar para tudo que o Senhor Jesus já ensinou para nós. Todas as bem-aventuranças que Ele já explicou. Tudo que o Senhor tratou sobre oração, sobre jejum, sobre consagração, sobre generosidade. Nossos olhos são bons quando nós estamos na verdade de Deus. Olhos bons enxergam as coisas. Olha como diz o salmista no Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Muita gente olha e diz assim, rapaz, que explosão legal que gerou tudo isso aí. Mas quem tem os olhos bons sabem que há um Criador. Ninguém com a mínima cognição chega diante de uma bela pintura renascentista e vai dizer assim, rapaz, que quadro maravilhoso, a tinta caiu aqui, jogou de um lado para o outro e criou esse quadro. Todo mundo vai perguntar, quem é o autor? Quem pintou esse quadro? E o homem, na sua ignorância, como diz Deus, na sua palavra, o insensato no seu coração diz, não há Deus. Olha para as coisas e fala, como é possível? Há um Criador, há uma boa mão. Olhos bons é olhar como o Senhor nos ensinou, na parábola do bom samaritano, quem é o meu próximo? Alguém está desvalido, necessitado, e aquele homem olha com um bom olhar. Cuida desse homem, cuida de quem precisa. E quando eu voltar, eu vou restituir se você gastar a mais. E a pergunta retórica de Jesus é, quem foi o próximo daquele homem? Não há outra resposta, senão dizer, os bons olhos daquele samaritano recolheram um homem que estava à beira do caminho, machucado, ferido por salteadores. Bons olhos é o que nós precisamos para observar o que Deus pode fazer. Bons olhos tiveram Josué e Calebe quando foram espiar a terra com outros 10. Os 10 voltaram apavorados, todos eles viram a mesma coisa. Mas quem olhou por olhos da fé enxergou diferente. Deus nos trouxe aqui, disseram os 10, vamos morrer. Este povo é grande, eles vão esmagar a gente. Olha que desgraça da nossa trajetória, porque chegamos aqui para sucumbir aos inimigos. Josué e Calebe disseram, o que nós vemos são homens grandes, mas como gafanhotos diante do Senhor. Se Deus nos deu a terra, o nosso olhar é um olhar de esperança, é um olhar de fé, é um olhar de graça que o Senhor pode fazer. Bons olhos para aquilo que Deus pode estabelecer. Se os teus olhos forem bons, saudáveis, não enfermos. Não permita que as circunstâncias amargurem o seu olhar e a sua vida. Peça ao Senhor que pode te dar estes bons olhos. E veja que a consequência de bons olhos é uma vida iluminada. A analogia de Jesus de sermos sal e luz pode ter algum sentido aqui. Veja o que o texto diz. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Uma visão espiritual clara, a nossa vida na luz do Senhor, indica uma vida de sabedoria, de propósito, de caminhada com Deus. Olhos bons, vida boa no Senhor. Olhos iluminados, vida iluminada. Mas aqui há um contraste. Jesus diz, no versículo 23, se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Os olhos maus são os detalhes ou destaques que já fizemos aqui. Olhos cheios de cobiça, de ganância, de impureza, de lascívia. São os olhos que não se deleitam com o belo de Deus, que não dão glória a Deus, mas que cobiçam, que são maliciosos, que têm prazer no pecado. Olhares altivos, olhares sanguinários. Veja que boa parte de nós peca, em primeiro aspecto, pelo olhar. Você percebe a sutileza?
Quem aqui por acaso nessa semana não passou alguns minutos assistindo Reels, assim, aquele, por causa dos teus olhos, vídeos na internet, o tempo todo? Alguma vez você esbarrou com alguma coisa que não edificava? Que era em certo sentido pecaminoso? O que são olhos maus? São olhos cobiçosos. Olho que deseja aquilo que Deus diz que não deve ser. Eva olha para a fruta, mesmo Deus dando, olha só que curioso, todo o jardim era deles. E não só o jardim, o domínio, e não só o domínio, sobretudo, principalmente, em absoluto, o deleite na presença de Deus. Já parou para pensar, meu irmão, minha irmã, o que é um jardim feito por Deus? Para que o homem usufruísse. De todas as árvores vocês podem comer, menos essa. Onde que o olho cobiçoso levou? Para que não poderia comer. E ela olha, mesmo tendo maravilhas feitas por Deus, o desejo e a cobiça está naquilo que Deus diz, não pode. Onde estão os teus olhos? O que você deseja? O que você quer? Olhos carnais, irmãos. Olhos maliciosos. A nossa geração tem sido uma geração de exposição. Nós banalizamos a nudez. Nós banalizamos a sexualidade. A exposição desenfreada. E isso, meus irmãos, fazem-nos pecar por causa dos olhos. Nós perdemos o bom senso. Gente incrédula, ateia, de algumas décadas atrás, teria vergonha da nossa conduta cristã em muitos ambientes. O que é isso? Porque nós perdemos o bom senso. E a Bíblia diz que se você faz o teu irmão pecar, melhor que você não fizesse. Bons olhos. Como são os nossos olhos? O olho mau aqui, no sentido, é um olho que carrega a ideia do texto original de maldade, de corrupção, que é egoísta, que é invejoso, que é materialista. E veja que a consequência de um olho mau é, na verdade, todo o corpo em trevas. Se você olha, se você tem um olhar de amargura, meu irmão, seu coração é amargurado. Se a janela pela qual a luz entra está obscurecida, a sua alma será obscurecida. O seu coração será ferido por isso. Se alguém vive olhando com cobiça, como é este coração? Pergunta os irmãos. Se alguém vive com um olhar de ódio, como está esse coração? Que o Senhor nos dê olhos puros. Precisamos disso. E a consequência é trágica. Jesus vai dizer, portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Assim eram os fariseus. O Senhor lembra que eles eram cegos querendo guiar outros cegos. Eles não enxergavam e queriam ser mestres para guiar outras pessoas. Isso é uma tragédia. Charles Spurgeon, ele menciona nesse texto e faz uma observação. Se a nossa religião nos leva a pecar, é pior que a descrença. Se a nossa fé for presunção, se o nosso zelo for egoísmo, se a nossa oração for mera formalidade, nossa esperança for uma ilusão, a nossa experiência for entusiasmo, a escuridão é tão grande, que até mesmo o nosso Senhor ergue as mãos com espanto e diz, quão trevas serão. Que Deus nos livre disso. Porque os fariseus estavam encapados no rótulo da religião em trevas, cegos, querendo guiar outros. E eles próprios não tinham a compreensão de que eles estavam em trevas. Talvez você nessa noite não tenha a compreensão, se o Espírito não lhe abrir o coração, que você está vivendo numa vida de trevas, de pecado, longe de Deus. Que é uma noite de arrependimento, porque a vida passa e Deus o chamará à eternidade. Eu estava lendo Tessalonicenses essa semana e há um pouco de escatologia ali. E Paulo dizia, aquele povo, irmãos, tenham esperança, vocês estão sofrendo, mas o Senhor vai vir, e o Senhor vai vir para condenar os injustos. Hoje o politicamente correto fala que não existe mais, a palavra de Deus que permanece para sempre diz sim, o Senhor virá para trazer juízo. Aqui alguns aspectos. Primeiro, que Jesus traz uma intensidade das trevas. Ele diz, olha, não é apenas as trevas dos olhos, mas grandes trevas, uma grande escuridão. Isso é um aviso contra a autoilusão, contra o engano espiritual. Quanta gente enganada na sua religião,
Religião não salva ninguém. Placa de igreja não salva. Certificado de batismo não salva. Carteirinha de 20 anos na igreja não salva. Dar o dízimo não salva. Quem salva é Cristo Jesus. Importa-vos nascer de novo. Não adianta você aderir a uma religião se você não nascer de novo em Cristo Jesus. Quem salva é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Talvez uma das piores cegueiras seja a cegueira religiosa. Mas também aqui há um sentido que há um perigo da vida nas trevas. Viver em trevas significa em desobediência, longe de Deus, sem a verdadeira alegria ou paz que o próprio Deus oferece. O que nós precisamos, irmãos, para concluir? Nós precisamos de clareza espiritual. Nós precisamos de luz que brilhe em nós. Precisamos buscar de Deus uma luz sobre os nossos olhos e, por consequência, sobre a nossa vida, que só o Senhor tem para dar. O texto de Laodiceia, que eu citei inicialmente, está em Apocalipse 3,18 e diz assim: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, porque aquela igreja dizia que era rica, mas o Senhor a chama de pobre. Vestiduras brancas para te vestires. Havia o pecado da vergonha, da imoralidade, e o Senhor está trazendo a analogia da nudez daquele povo, e diz, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E por último diz, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Essa deve ser nossa oração. Senhor, toca nos nossos olhos. Irmãos, como estão os seus olhos? Esta é a pergunta do sermão. Como estão os seus olhos? São luz ou trevas? O que tem entrado mediante a sua observação? Não se engane, nossa visão é sempre limitada e pode nos conduzir ao pecado, como fez com tantos personagens bíblicos que eu citei aqui. Falando ainda sobre o olho, lembra o que nós aprendemos aqui com Jesus? Se o seu olho te faz pecar, faz o quê? Arranca. Não é literal, né, irmãos? Nós aprendemos aqui. E joga fora, porque é melhor que você entre no reino de Deus sem o olho, do que você ser lançado no inferno com os dois. Nós temos honrado a Deus com os nossos olhos. Os nossos olhos são santos. Eles estão fitos em coisas edificantes à nossa vida. Como janela é a entrada de muita coisa na nossa jornada com Deus. Santo homem de Deus, você é aquele que olha para o Senhor ou torce o pescoço para cobiçar nas ruas por aí afora? São luz os teus olhos? O Senhor está falando isso conosco nessa noite. O teu corpo, por consequência, é iluminado? Mas talvez você, como eu, para que encerremos, precisa de graça de Deus para um olho iluminado, para um olho com luz, para um olho que seja uma janela de fato para toda uma vida na luz. Eu quero convidar você para orar por isto, pedindo a Deus, aquele que pode fazê-lo, o único que pode resolver e trazer luz sobre nós, que a gente experimente da graça do eterno Deus. Amém, meus irmãos? Curve sua fronte agora, eu quero orar com você. Nós aprendemos contigo, Senhor, que os nossos olhos são a luz, a lamparina, a candeia do nosso corpo. Quantos de nós já pecou contra ti com olhares cobiçosos, danosos, olhares de julgamento, de perturbação, mas assim o Senhor trouxe a nós esta graça, este privilégio, esta misericórdia de aprendermos com Jesus e pelo teu Espírito Santo sermos moldados no olhar, na observação, na compreensão. Deus, dá-nos desta graça, que os nossos olhos sejam luz do Senhor, luz do Senhor. Livra-nos, Senhor, de sermos treva, de sermos dominados pela escuridão, como o relato bíblico diz que os homens amam mais as trevas do que a própria luz. Nós somos chamados a ser luz do Senhor. Abençoe o teu povo, dá-nos o olhar do Senhor, dá-nos o olhar de misericórdia, dá-nos o olhar de graça, um olhar de perdão, um olhar de compaixão, um olhar de amor, de paz, de bondade. Dá-nos bons olhos, Senhor, para que a nossa vida seja luz. Nos ajude como teus discípulos, pela tua misericórdia e graça.
É isso que nós oramos, em o nome do Senhor. Amém.